As estrelas têm uma vida útil finita, assim como todos os outros seres vivos. As maiores estrelas também terminam suas vidas explodindo como supernovas. Supernovas que brilham por semanas ou meses e produzem mais luz do que uma galáxia inteira, em alguns casos raros está entre os cataclismos mais intensos do universo. Existem outros tipos de explosões de supernova, mas o mais frequente ocorre durante a morte de uma estrela massiva com uma massa entre 8 e 140 vezes a do Sol. Os astrônomos já capturaram fotografias dos segundos finais de uma grande estrela supergigante vermelha antes de explodir a supernova. Pela primeira vez no decorrer de seus projetos de estudo conhecidos como experimentos de supernova jovens, os cientistas observaram o fim violento da estrela fading e apelidaram suas descobertas de um avanço. Qual é o nome dessa supernova e por que os cientistas estão preocupados com isso? A vida na Terra estará em perigo devido a uma supernova próxima? Vamos descobrir. Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao mundo das curiosidades, onde trazemos a você todas as notícias mais interessantes sobre esse mundo curioso e as novidades mais intrigantes sobre o nosso universo. Mas antes de começar, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis que estaremos trazendo aqui para você. Considere-se um astrônomo na primeira metade do século XVII, você só pode escanear o céu noturno a olho nu, porque o telescópio ainda não foi criado, então um dia você testemunha uma visão incrível. Nas próximas semanas uma nova estrela brilhante surge que é mais brilhante que o próprio Vênus, mesmo em plena luz do dia, pode-se ver, já que é tão brilhante que paira no céu por vários meses antes de desaparecer gradualmente. Observadores do céu em outras partes da Europa, Oriente Médio e Ásia também observaram o que o cientista alemão Johann Kepler observou em 1604. Também desde então aprendemos que era na verdade uma explosão de supernova, uma enorme explosão que ocorre quando algumas estrelas chegam ao fim de suas vidas. A última vez que uma supernova apareceu dentro da nossa Via Láctea foi em 1604, ou pelo menos a última conhecida por ter sido vista. É possível que tenha havido outras supernovas próximas desde então, embora provavelmente tenham sido escondidas pelo gás atmosférico e poeira da tradicional nebulosa, cuja luz atingiu a Terra pela primeira vez em 1054. É um dos remanescentes de supernovas que ocorreram no passado. A supernova descoberta em 1987 na pequena vizinhança da galáxia da Via Láctea, a Grande Nuvem de Magalhães, foi a melhor coisa para a supernova de Kepler nos últimos anos, e designada a 1987. Outras galáxias também tiveram um grande número de explosões de supernovas que são visíveis através de telescópios, mas teriam passado completamente despercebidas pelos observadores na época de Kepler. Em outras palavras, já se passaram 418 anos desde a última vez que testemunhamos uma explosão estelar em nossa galáxia. Nossos brilhos se aproximam da supernova, portanto, porque esse é um dos meus tópicos favoritos durante uma cerveja, diz Brian Fields, astrônomo da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. De acordo com os astrônomos, nossa galáxia deve ver entre 1 e 3 explosões estelares em média a cada século, portanto, uma diferença do quarto século é um pouco maior do que se poderia antecipar informalmente. Todos concordamos que estamos atrasados. Apesar do fato de que você não pode dizer que estamos estatisticamente atrasados de acordo com os campos que os astrônomos de hoje estão consideravelmente mais prontos para a próxima supernova do que Kepler ou qualquer outro teria sido algumas décadas atrás. Os telescópios usados pelos cientistas modernos podem registrar a luz visível. Essas ferramentas demonstrariam como seria uma supernova se pudéssemos voar nas proximidades e observá-la diretamente. No entanto, também temos telescópios que podem capturar a luz infravermelha, que tem matizes que estão fora do espectro visível e além da extremidade vermelha. Uma vez que a luz infravermelha tem comprimentos de onda mais longos do que a luz visível, ela pode penetrar gás e poeira mais facilmente do que a luz visível, revelando objetos que podem estar além das capacidades dos telescópios convencionais. Por exemplo, o telescópio espacial James Webb principalmente captura luz infravermelha. O espectro eletromagnético inclui luz visível e infravermelha.
Mas as supernovas também emitem neutrinos, que são partículas subatômicas. Agora estão disponíveis detectores para capturar esses neutrinos também. Além disso, os cientistas agora têm detectores que podem capturar ondas gravitacionais que se acredita serem liberados por explosões de estrelas, mas na verdade são pequenas vibrações no tecido do espaço-tempo. Enquanto os astrônomos capturaram o fim dramático da vida de uma estrela supergigante vermelha, isso acontecia usando telescópios no Havaí operados pela Universidade do Havaí antes de explodir em uma supernova tipo 2. A rápida autodestruição da estrela enorme e lançamentos de morte final foram registrados por Wynne Jacobson Galan, pesquisador graduado da University of California, Berkeley e membro da National Science Foundation, disse que este é um avanço em nossa compreensão do que estrelas massivas fazem momentos antes de morrerem. Nunca foi observada antes em uma supernova comum tipo 2. Pela primeira vez vimos uma estrela supergigante vermelha explodir. Eles disseram que parte dela era apenas um bom momento para capturar o final da estrela. Isso é significativo porque é a primeira vez que um espectro, ou uma matriz de arco-íris de luz estelar dividida em suas cores componentes, foi registrada diretamente de uma supernova. No verão de 2020, o telescópio Pan-STARRS coletou pela primeira vez dados sobre esta estrela. A estrela explodiu próximo de setembro. Felizmente, os cientistas conseguiram adquirir o espectro do Expo-Ocean, que agora é conhecido como Supernova 2020 TLF ou SN 2020. TLF, de acordo com Ken Chambers, um astrônomo do IFA e principal investigador da Pan-STARRS. Este é um exemplo de como o levantamento repetido do céu com Pan-STARRS traz novas descobertas sem o monitoramento constante do céu noturno com Pan-STARRS. Esse tipo de descoberta não teria sido possível. O espetáculo cósmico foi comparado pelos pesquisadores a ver uma bomba relógio. Até agora não encontramos evidências de atividade tão dramática em uma estrela supergigante vermelha moribunda, onde a observamos emitir uma luz tão brilhante antes de entrar em colapso e entrar em combustão. Após a explosão, a equipe continuou para observar SN 2020 TLF com base em informações do Deep Imaging do Observatório Keck e do espectrógrafo multiobjeto Deimos e do espectrógrafo Echelon próximo ao infravermelho. Eles descobriram que a estrela supergigante vermelha progenitora do SN 2020 TLF era 10 vezes mais massiva que o Sol e estava situada na galáxia NGC 5731 a 120 milhões de anos-luz da Terra. As descobertas sugeriram que a estrela é cercada por material circunstelar denso. Acredita-se que esta é a mesma substância gasosa que o Pan-STARRS capturou e ejetando violentamente alguns meses antes do incidente, oferecendo várias surpresas, bem como novas informações importantes sobre como as supernovas se formam antes de sua explosão. Bastante quieto de acordo com teorias anteriores, no entanto, a estrela não estava tão quieta na instância de SN 2020 TLF nos anos finais antes que a poderosa radiação do supernova Bright fosse vista emanando da estrela. Esta é a prova de que pelo menos várias estrelas como ela sofreram graves alterações internas. A enorme ejeção de material gasoso ocorre logo antes da explosão e colapso, como você certamente já ouviu ao procurar por vida em outro lugar. O ditado "siga o rio" é frequentemente utilizado agora. O ditado pode ser mais parecido com "siga a radiação brilhante" ao identificar o vermelho supergigantes prestes a explodir. Tal radiação podem ser o sinal de uma supernova se aproximando. Se as descobertas dessas investigações puderem ser generalizadas para outras supergigantes vermelhas, as descobertas gerais do SN 2020 TLS oferecerão dicas importantes sobre como as estrelas massivas se comportam em seus momentos de morte. Encontrando mais eventos semelhantes ao SN 2020 TLF terão um impacto significativo em como definimos os últimos meses do desenvolvimento estelar. Reuniremos teóricos e observadores no esforço de desvendar o enigma de como grandes estrelas passam seus momentos de morte. As supernovas vêm em duas variedades diferentes, de acordo com os cientistas. Uma estrela anã branca suga material de uma estrela parceira em uma supernova tipo 1 até que uma reação nuclear descontrolada ocorra, estilhaçando a anã branca e enviando detritos para o espaço.
Um tipo 1 era de Kepler, uma estrela que ficou sem combustível nuclear colapsa sob a força da gravidade em um tipo 2. Supernova, também conhecida como colapso do núcleo, supernova ou colapso então salta causando uma explosão dependendo de sua natureza. Uma supernova pode iluminar assim brilhantemente que eclipsa brevemente toda a galáxia. No entanto, as supernovas do tipo 2 são particularmente intrigantes, porque além da luz eles também emitem uma quantidade significativa de neutrinos. De fato, a emissão de neutrinos pode começar um pouco antes da explosão. Nós podemos ser capazes de testemunhar alguns desses primeiros neutrinos pré-supernova antes que o colapso do núcleo realmente ocorra, se a estrela estiver perto o suficiente. Os detectores de neutrinos provavelmente pegariam o sinal horas ou mesmo dias antes da própria explosão se tornar aparente se a gigante vermelha estrelasse. Betelgeuse foi tão supernova, o brilho de Betelgeuse flutuou recentemente e alguns astrônomos acreditavam que estava prestes a explodir. Pesquisas mais recentes, no entanto, indicam que o escurecimento provavelmente foi causado por nuvens de poeira ou atividade de manchas solares na superfície da estrela. No entanto, prevê-se que a estrela massiva explodiria nos próximos 100.000 anos. Suponha que neutrinos de uma supernova galáctica alcancem a Terra. Nesse caso, os astrônomos receberão um alerta automático enviado por uma série de detectores de neutrinos conhecidos como Sistema de Alerta Precoce de Supernova ou SONECA. Os astrônomos estão desenvolvendo SONECA 2.0, que desempenhará o mesmo papel que seu antecessor, mas com maior capacidade de triangulação depois que os cientistas criaram a versão original do SONECA, no início dos anos 2000, para ajudar os dispositivos ópticos a concentrar sua atenção. A rede empregará dados de 7 detectores distintos espalhados por 6 nações diferentes e a Antártida para identificar a direção geral da supernova no céu. A ciência de neutrinos ainda estava em sua infância quando em 1987 explodiu, mas 3 detectores ativos, no entanto, conseguiram recuperar 20 neutrinos. Milhares ou talvez centenas de milhares de neutrinos serão capturados pela rede global de detectores se a supernova ocorrer agora mesmo dentro de nossa galáxia. Se uma estrela em colapso for pesada o suficiente, pode formar um buraco negro, caso em que toda a explosão fracassa. Este é um exemplo que poderia produzir um sinal especialmente provocativo. O fluxo de neutrinos cessaria abruptamente nesse caso. Isso seria incrivelmente interessante porque você poderia realmente ver o corte nítido que significaria a formação de um buraco negro. A estrela desaparecida pode potencialmente ser encontrada por astrônomos pesquisando em listas de estrelas conhecidas, e se você notar uma estrela em branco ou ausente, pode ser a localização de um novo buraco negro. A vida na Terra poderia estar em perigo devido a uma supernova próxima? Em teoria, sim. Mas tal explosão precisaria ocorrer extremamente perto, e no momento, nenhuma das estrelas mais próximas corre o risco de fazer. Então, isso é uma sorte porque a explosão de radiação de uma supernova próxima seria desastrosa. A supernova liberaria raios gama-X e ultravioleta ao longo de algumas semanas. Esses raios não atingiriam necessariamente a Terra, mas destruiriam a camada protetora da camada de ozônio, portanto, não nos transformaria no Hulk, mas removeria a camada de ozônio da estratosfera. Sem a camada de ozônio, o planeta seria inundado com a radiação ultravioleta letal do Sol que pode destruir o fitoplâncton oceânico e ter um impacto em cascata na cadeia alimentar, possivelmente causando uma extinção em massa. É possível que tal coisa tenha acontecido em tal ponto da história do nosso planeta. De acordo com Campos e seus colegas de trabalho, uma grande extinção que ocorreu no final do período devoniano cerca de 360 milhões de anos atrás. Os ácaros foram causados por uma supernova. Plantas foi os primeiros pioneiros da vida em terra seca ao longo do período devoniano. A Era dos Peixes foi assim chamada, porque a vida marinha já havia se tornado extremamente diversificada. Os pesquisadores deste estudo descobriram esporos de plantas que foram queimados pela radiação ultravioleta no solo durante a transição entre os períodos devoniano e carbonífero, indicando que esses esporos existiam na época em que a camada de ozônio estava sendo destruída, embora existam vários desastres que podem danificar a camada de ozônio na Terra. Os especialistas argumentam que uma supernova é a culpada mais provável neste cenário,
De acordo com uma declaração de Brian Fields, catástrofes terrestres como vulcanismo em grande escala e aquecimento global também podem destruir a camada de ozônio, mas simplesmente não há evidências suficientes para apoiar essas hipóteses. Em vez disso, propomos que uma ou mais explosões de supernova a cerca de 65 anos-luz da Terra poderiam ter sido responsáveis pela perda prolongada de ozônio. É possível que uma supernova cause danos suficientes para pôr em perigo a vida na Terra. As consequências de tal explosão seriam inundar a Terra com radiação ultravioleta perigosa, mas a devastação não pararia por aí. Detritos de supernova continuariam a cair na Terra por até 100 mil anos, produzindo isótopos radioativos na atmosfera. Dados fósseis sugerem que a biodiversidade diminuiu por um total de 300 mil anos antes da extinção em massa devoniana final, o que complica ainda mais as questões. Isso levanta a possibilidade de que mais de uma supernova pode ter arado a Terra. Jesse Miller, coautor do estudo, observou que isso é inteiramente possível. Estrelas massivas geralmente ocorrem em aglomerados com outras estrelas massivas e outras supernovas provavelmente ocorrerão logo após a primeira explosão. A equipe já especificou o que eles precisam procurar, embora ainda precisem de dados definitivos para apoiar sua teoria. Os isótopos radioativos produzidos pela interação de detritos de supernova com a atmosfera da Terra já teriam decaído há muito tempo. Portanto, ficaria claro que em pelo menos uma estrela próxima explodiu em torno do limite carbonífero devoniano se os cientistas descobrirem evidências desses isótopos em rochas desse período. Nossas extinções devido a supernovas no futuro estão preocupadas em termos de supernovas. A Terra geralmente tem poucos motivos de medo. A Via Láctea é uma vasta região medindo quase 100 mil anos-luz de diâmetro, e enquanto os especialistas preveem que nossa experiência galáctica é uma supernova uma vez a cada 50 anos, a mais recente foi em 1604. Atualmente Betelgeuse, Eta Carinae e Spica são os candidatos mais prováveis para se tornar a próxima supernova na Via Láctea. Betelgeuse está a 650 anos-luz da Terra, então sua explosão não nos afetará, mas será uma bela vista porque será visível por toda parte o dia e será tão brilhante quanto a lua cheia. A quase 7.500 anos-luz de distância, Eta Carinae também não apresenta perigo. A 260 anos-luz de distância, Spica é o candidato à supernova conhecido mais próximo, embora provavelmente não se transforme em supernova por mais alguns milhões de anos. Além disso, Spica ainda está localizado a uns bons 25 anos-luz de distância da chamada distância de morte da supernova, então estamos seguros por enquanto. Você perderia a chance de assistir a uma explosão de uma supernova se tivesse essa oportunidade? Deixe-nos saber sua opinião aqui nos comentários abaixo e, como sempre, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Obrigado por ficar até o final desse vídeo e até logo!